Boa noite. Hoje nós vamos estar falando a respeito de um assunto muito difícil, mas muito interessante, muito necessário para toda a nossa sociedade, que é sobre o estupro. E se é possível superar esse trauma, porque de fato é um trauma. E os índices são enormes no Brasil e no mundo também. Ou seja, ele é democrático em todos os países, né? Mas aqui ele tem nuances especiais e que a gente deve também comentar, se deter, saber as causas e de alguma forma fazer tudo para combater. E parte deste enfrentamento se dá através da gente estar justamente aqui falando a respeito desse tema, esclarecendo as pessoas que muitas vezes não procuraram ajuda, que não procuraram outras pessoas para se esclarecer, para desabafar, para procurar um tratamento ou até denunciar. E por isso é tão importante que a gente esteja falando sobre esse assunto aqui. Um assunto que cada vez mais, infelizmente, a gente vê nas televisões, nos jornais, em todos os meios de comunicação, na mídia em geral, porque graças a Deus, principalmente as mulheres estão tendo voz e começando de fato a denunciar este abuso. E para isso nós convidamos uma convidada muito especial, que é doutora em psicologia clínica, é professora internacional também no tratamento e prevenção do trauma pela experiência somática, e vem desenvolvendo também a sua linha que se chama somaterapia, que a gente vai ter também a oportunidade aqui de falar a respeito desse assunto. Ô, Estou Sônia, presente. boa noite a você, boa Boa noite a noite. todos, né, que Boa estamos noite a aqui. todos. Tá me ouvindo Eu bem? estou te ouvindo bem. Eu vinha falando, Sônia, que é muito importante a gente abordar esse assunto, porque uma grande maioria de mulheres que são vítimas de estupro, elas se calam, elas não denunciam e, mais ainda, elas têm danos não só físicos, como psicológicos também, e muitas vezes não sabem como procurar um auxílio, não sabem também se existe exatamente um tratamento e tal. Eu quero comentar que eu fiz uma enquete e 50% das pessoas responderam positivamente a possibilidade de superar o trauma do estupro e 50% que não é possível superar, né? Mas para que a gente comece então a falar, eu queria que você falasse um pouco a respeito desse tema, da escolha desse tema, da importância da escolha desse tema também, para que a gente converse hoje aqui. Bom, muito obrigada por esse convite e por você estar aqui presente. Nós, novamente, conversando com o público. E o objetivo desse encontro é amenizar um pouco, trazer mais esclarecimento, compartilhar da dor das mulheres, das pessoas traumatizadas, e ter a possibilidade de uma saúde pública, uma esperança para uma saúde pública melhor e uma sociedade melhor. Cada pequena contribuição que a gente oferece ao mundo, ao universo, nós estamos doando a nossa energia, não é? E transformando a possibilidade de um novo olhar, não é? Então, quando a gente tem a oportunidade de falar sobre um assunto que muitas vezes era tamponado por tabus, hoje a gente tem essa liberdade dessa comunicação e poder esclarecer algumas coisas e trazer possibilidades, novas possibilidades. Pois é, eu gostaria de dar um dado aqui às pessoas, né? Eu estava lendo, e de acordo com o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, que foi inclusive promulgado no Brasil também, a agressão sexual, escravidão sexual, a prostituição, gravidez, esterilização forçada ou qualquer outra forma de violência sexual de gravidade comparável, né? Ela constitui um crime contra a humanidade. E segundo Exatamente. a Organização Mundial de Saúde,
a violência sexual é um problema de saúde pública e de escala global. Isso. Isso é realmente incrível, né? É incrível. Exatamente com o que eu acabei de dizer do objetivo nosso. E você realmente foi fundamentar isso através dessa sua pesquisa. E é incrível também o que você também teve a iniciativa, né, de fazer esse enquete com as pessoas. Você Pois é é, porque cada incrível. vez mais a gente está vendo, né, pessoas, principalmente quem está seguindo as redes sociais, enfim, a televisão e tal, muitas e muitas mulheres começando justamente a denunciar esses abusos que sofreram. Muitas delas durante anos, ou sem coragem, ou sem saber direito se de fato estavam sofrendo um abuso sexual. Então, por isso é tão importante. E não só isso, é apontar de alguma forma um caminho para algumas pessoas no sentido de se tratar e minorar essas cicatrizes que para muitos, infelizmente, serão eternas. E também, de alguma forma, mostrar como é que isso acontece aqui no Brasil, quais são as especificidades, de alguma forma, dentro da nossa formação cultural e histórica também. Mas, Sônia, vamos O então assunto é começar. grande, né? A gente tem É, que titular um pouco, pois porque é. é muito grande. Mas vamos começar assim falando um pouco do que talvez assim mais interessa mesmo, né? Queria que primeiro você começasse nos falando o que é que caracteriza, o que é que vem a ser de fato o abuso. Hum, olha, vamos devagar, tá? Mas Tá. assim, o abuso, né, o assédio e o abuso sexual, ele é praticado por pessoas que abusam do seu poder e de privilégio que possuem, ou por sua autoridade, ou por qualquer papel que possa exercer na sociedade, em qualquer segmento dela, porque acontece em todos os lugares, todos os segmentos. Né? O abuso e privilégio, né, é um comportamento antiético, é imoral, é impróprio, sabe? Para qualquer pessoa. O estupro, não é? Que na realidade ele pode acontecer com ou sem violência, pode ser um data raping, quer dizer, o encontro marcado. E acho que você também tem aí, que a gente compartilhou, uma tabelinha onde a Sim. gente pode realmente compreender, esclarecer o público com relação ao que é realmente um estupro dentro de uma relação. Mas o estupro é uma ofensa que se encaixa como uma atividade criminosa. E é muito importante denunciar, né? Para assim a gente ter um pouco mais de esperança, né? A nível de sociedade, como você disse, saúde pública, e atinge realmente globalmente. E isso, de fato, está acontecendo. Eu peguei uma tabela, não é, uma estatística, pelo fato de eu ensinar também essa categoria por muitos anos, então eu vim acompanhando, e em 2011, essa denúncia, ela começou a ser percebida apenas numa faixa de 15 a 19 anos, quando havia estupros com adolescentes, porque as crianças não têm fala, Ah, não tá. podiam ter fala, e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso também, que tem várias, são várias vertentes e uma complexidade imensa sobre isso, não é? Mas foi o momento que começou-se a denunciar. De 2011 para 2020 foi um salto enorme. Em si só, essa tabela que nós temos aí, ela já por si explicativa, né? E a denúncia, ela só é efetivada quando a mulher, ou o homem, ou o adulto, ou a criança, não é? Ela se empodera da dignidade, da vergonha, porque na realidade existe uma incorporação já estrutural dentro da sociedade que é um erro. Uma pessoa sendo abusada, ela além de ser violentada, ela já se sente com vergonha e tem vergonha de denunciar.
para isso, ela precisa ter um suporte de compreender que a vergonha faz parte desse processo e que ela começa a ter uma solução possível de resgate a ela assumindo essa vergonha, não é? Porque ela não tem culpa, não é? Então é uma vergonha estrutural condenada pela própria sociedade e assim como se fosse células, né, distorcidas da realidade sobre a sexualidade. Pois é, mas Então, você fala, Sônia, assim como você falou no início, né? Eu vou dar alguns dados para que a gente possa voltar para esse assunto também. Do que a gente sabe, assim, por exemplo, 2018, 2019, aconteceram em torno de 66.041 estupros no Brasil. E, pasmem, 82% em mulheres, mas 54% em mulheres de até 13 anos de idade, né? E mais de 75% conheciam o agressor. Você fala a respeito da vergonha que as pessoas sentem em denunciar e da importância que se tem de denunciar. E essa vergonha vem também, muitas vezes, dentro da sua própria comunidade, da sua própria família, porque tem muitos casos de pessoas também que durante anos seguidos foram estupradas, muitas vezes, grande maioria das vezes, por agressores que fazem parte desta família, né? E essas mulheres eram discriminadas dentro da própria família. Ou seja, dentro da própria família eram tidas muitas vezes como prostitutas, como se elas estivessem, de alguma forma, estimulando este abuso, o que não viria, digamos assim, na cabeça de alguns, a se caracterizar como um estupro. Então, acredito que muitas das mulheres ficam também em dúvida sobre exatamente o que está acontecendo, porque nem sempre essa violência sexual é cometida de forma só violenta, né? Ou ela é sempre violenta, mas ela não é violenta ipsiliter, digamos assim. Muitas vezes é passando a mão, é masturbando essa mulher, ou homem, porque a gente sabe também que o abuso sexual acontece também em relação a homens, mas mais especificamente nós estamos fazendo aqui um recorte em relação às mulheres. Então, eu acho que seja muito interessante a gente compartilhar essa tabela até que você passou aqui para mim também, sobre o que é que caracteriza, na realidade, o estupro. Né? Então, por exemplo, a mulher ela está dormindo. Né? Aqui acontece essa violência. É estupro ou não é estupro? Quer dizer, vamos começar a caracterizar aqui o que é que vem a ser, de fato, esse estupro em várias situações. Então, abuso sexual existe de várias formas, de várias modalidades. Você falou um grande leque de situações que acontecem em diferentes intensidades, com ou sem violência, dentro, fora da família, mas existe sim um grande número de abusos que ocorrem dentro da própria família. Pessoas e parentes que deveriam cuidar, zelar, proteger, que são papéis funcionais de pais, educadores, essas pessoas, elas abusam, né? E violam essa energia básica da vida, que é a sexualidade. A sexualidade, ela é uma energia básica da vida. Todos nós viemos da sexualidade, todos nós viemos de um relacionamento. A sexualidade ela está disponível para nós 24 horas, mas muitas pessoas que não têm uma sanidade, que não têm um equilíbrio, que não têm uma estrutura psicológica, educacional, as pessoas com menos informações e com menos limites, de todos os níveis, não estou falando que é só em classes mais desfavorecidas, então, em todos os níveis,
Mas eu vou falar um exemplo que você colocou, que eu acho muito importante, é que muitas vezes essa confusão que você disse que as mães ou as mulheres têm, também tem várias camadas diferentes. Uma criança que ela é crescida, que ela é educada num ambiente hostil, onde tem pai ou mãe, ou violência doméstica, alcoolismo, drogas, uma criança muito pequena, ela não tem um psicológico, uma psicologia, uma compreensão, uma maturidade emocional pelo estágio de vida que ela tem, para que ela possa compreender o que está acontecendo. Muitas vezes ela nem percebe que aquilo é trauma. Ela passa a conviver e aquilo é como se fosse uma esponja que absorve o ambiente externo e ela internaliza aquilo. Isso é um fato, não é? Existem outros, mas cada um de nós, como é uma energia da vida, a gente, até mesmo mais para frente, a criança ela pode compreender e sentir que aquilo não é apropriado, não é? Então, temos casos onde pais, vizinhos, amigos, irmãos mais velhos, primos, parentes, amigos da família, podem manipular a criança, ou seja, a gente chama isso de molestação, não é? Então, também, da maneira que o trauma ocorre e impacta a pessoa, ela é única, é aquela pessoa, é aquela história, ela marca e quebra a continuidade da experiência, a continuidade do self, em qualquer momento da vida. Então, uma criança, ela pode ser manipulada e se tornar muito vulnerável, não é? Para ser presa de pessoas que têm um certo desequilíbrio com relação a essa energia básica da vida. Eu vou devagarinho respondendo, tá? Certo. Então, eu Quando falei. você fala que essa é uma energia básica da vida, eu queria que você definisse para a gente também o que, que vem a ser exatamente a sexualidade, né? Essa sexualidade nesses âmbitos que a gente pode ver. Uma sexualidade sagrada e uma sexualidade deturpada. A gente vai entrar no campo energético, no campo espiritual. Nós, profissionais da área de psicoterapia, a gente tem que ter uma compreensão e às vezes a gente nem precisa falar, né? Mas é muito importante nós termos essa compreensão, porque viemos de uma relação, viemos de um esperma, viemos de um óvulo, não é? E aí, a energia básica da vida é uma energia da criação, não é? É uma energia que cria, é uma energia que interage, é uma energia inventiva, que nos traz a possibilidade de despertar a nossa percepção para poder engajar e viver e se adaptar à vida aqui na Terra, né? Mas é uma energia também que ela traz muito prazer, muita expansão. E isso é o que a gente vive. A vida, ela é uma, uma abundância, ela é um espetáculo. Então, para conter essa energia, a gente precisa saber lidar com ela. A gente precisa receber uma educação apropriada para poder lidar com essa energia, que é uma energia muito forte. É uma energia entre a Terra e o cosmos, né? Então, a gente tem esse lugar de reverência, né, de reverenciar e respeitar, né, uma relação sexual aonde ela é baseada no amor, é baseada no carinho, no afeto, no cuidado, na segurança, não é? E também essa relação, como todos os animais, toda a inventividade, ela tem a sua própria criatividade, ela se reproduz, né? Então é essa beleza da sexualidade, da vida sexual, que infelizmente não é totalmente compreendida e por onde ando isso é intercultural, não é? Essa distorção, porque essa energia sagrada, esta energia, ela é violada quando ela não é respeitada dentro dessa própria natureza, né?
aonde nós fomos criados. Pois é, então nós podemos voltar até para aquele quadro, né, em Uhum. que a gente explica melhor o que é A que gente vem vai a ser. dançando, né, Demi? Pois A gente é, vai vamos indo e dançando, tá voltando, dançando em várias navegando. instâncias. Vamos navegando. Nós falamos aqui de determinadas situações que levam as pessoas a se confundirem, né? Por exemplo, a gente falou de uma pessoa que está dormindo. A gente pode falar, por exemplo, se uma pessoa está sóbria ou não está sóbria, se ela quis ou não quis, se ela mudou de opinião nesse percurso, né? E o que é que vem a ser, de fato, esse abuso em relação a pessoas, por exemplo, que estão bebendo, ingerindo álcool, né? Se elas estão conscientes ou elas não estão conscientes, ou se ficaram inconscientes durante esse processo, e quando é que isso vem a se caracterizar, de fato, num abuso sexual? Olha, a mulher ou o homem, ou qualquer gênero, nós temos o direito de apossar do nosso próprio território como corpo. E nós podemos usar e fazer aquilo que a gente decide, como usar essa energia no nosso corpo. É nosso direito, não é? Agora, é também o nosso direito dizer não, não é? Se nós não estamos desejando e não nos estamos sentindo seguras, significa que houve uma sensação de ameaça, o sistema nervoso entrou num estado de alerta e a pessoa não está não está se sentindo segura para continuar este relacionamento íntimo. Então, isso caracteriza-se um estupro porque a pessoa não respeita o sentimento e a posição da pessoa. Não é só intelectual, é que existe um sistema nervoso que ele é ativado, não é? Então, nós trabalhamos, ele cola, né? Ele cola com pensamentos, cola com história da vida. Muitas vezes a pessoa entra num relacionamento e precisa de muito mais tempo, precisa de muito mais cuidado, precisa de mais afeto para chegar no nível mais profundo de relacionamento. No caso, por exemplo, de uma pessoa, ela estar embriagada ou sob narcótico, que foi induzida a estar com, muitas vezes até consciente, mas o sistema motor não responde. Significa que há uma imobilização, há uma paralisação, né? Há uma paralisação como se fosse um colapso e a pessoa perde suas reações. O corpo não responde ao comando porque falta tônus suficiente para você entrar e ter energia para lutar, para fugir, ou seja, para se defender daquele perigo. Então, muitas vezes, existem pessoas e mentes desorganizadas, abusadoras, ou, né, infelizmente, a pessoa que não tem limite, não tem estrutura para sustentar, né, e conter esta energia, ela invade o outro, ela passa do limite e ela não pode utilizar uma pessoa que não esteja em sã consciência com toda a sua existência, né? Ô, Sônia, quais são os sintomas mais comuns, digamos assim, do ponto de vista psicológico, das pessoas que são traumatizadas pelo abuso sexual? Olha, depende também de tudo e todo o contexto. Se já é uma retraumatização, se a pessoa já teve outros traumas, sabe? É, são inúmeros, porque a gente tem que especificar, não é, que uma pessoa, quando ela está traumatizada, o cérebro dela, ela não consegue mais criar novas informações, porque ele se torna especializado em explorar o abandono ou colar na história,
não é, do estupro, por exemplo, eu não vou mais me relacionar com mais ninguém porque criou uma hipersensibilidade pode ter uma reincidência, a pessoa pode ser agressiva comigo. Mas depende de muitas coisas. Por exemplo, se a pessoa está sob efeito de álcool ou efeito de outros narcóticos, né? A pessoa também pode ter muitas dificuldades, inclusive no seu sistema psicológico, e não só psicológico, porque na realidade nosso sistema nervoso central e o nosso sistema nervoso entérico, ou seja, todo o nosso processo digestivo, ele é constituído da mesma partezinha no sistema embrionário. Então pode haver diversos, como se fosse sparking, um monte de diferentes tipos de sintomas. Se foi um choque muito grave, dependendo, tudo como o nosso mestre Peter Levine, né, o criador da experiência somática, ele sempre diz, toda vez que chega um cliente, a gente tem sempre que perguntar quantos anos, qual a idade, para que e qual o tipo dessa relação de poder. Porque o estupro é uma relação de poder, né? A pessoa lida com o poder. Então a gente tem que ver quantos anos tinha. Às vezes tem estupro com criança de 3 meses de idade. Às vezes tem estupro que pais colocam seus filhos para fazerem esses atos, né? Até com outras pessoas, casais. Eu não posso dizer aqui a vocês em favor na proteção da memória de vocês, de tudo que eu vivo, de tudo que eu experimento, né? Assim, com os meus clientes e com as organizações com as quais eu trabalho com relação a esse tema. Mas muitas vezes a pessoa pode, mais para frente, se tornar vítima de disfunções sindrômicas, muitos tipos de doenças, né? Muitas, especialmente fibromialgia, fadiga crônica, insônia, muita ansiedade, né? A impotência, ela pode também, por outro lado, se tornar uma pessoa bastante lutadora, agressiva, ou pode se tornar uma pessoa passiva. E aí vai para o mundo afora uma lista imensa de sintomas. Mas o que eu quero dizer é que nem todas as pessoas têm severos sintomas traumáticos, como você recebeu nesse enquete, né? Então, nós temos pessoas que têm comportamentos e respostas diferentes, porque depende da maneira que o trauma é impactado no corpo, na mente e no cérebro da pessoa. Vou deixar você perguntar um pouquinho, que eu estou falando muito. Sim, Sônia. Eu tenho aqui, por exemplo, uma pergunta da Camille Cerqueira. Ela pergunta de que forma o trauma do abuso sexual influencia na sexualidade de quem foi abusado. Muito linda a pergunta. Influencia, depende muito. Por exemplo, se você é uma pessoa que vem de um contexto familiar, amigos, de uma educação, que o sexo ele é compreendido como amor, né? Ele tem um caráter assim bom de relacionamento. Você não vem de tabus, né? Nem de religiões ou algum tipo de preconceito, né? Se você vem de uma estrutura e tem um conhecimento melhor sobre uma relação, e se acontece com você numa fase adulta, tudo depende da idade, hein? Se acontece numa fase adulta e você já é um adulto, já tem um neocórtex um pouco mais desenvolvido, com uma capacidade de contenção maior, com a capacidade de autocontrole melhor, você vai poder lidar melhor com esta situação, mais do que outros. Isso a gente chama de resiliência, né? Então, há pessoas que têm mais resiliências, mas há pessoas que esse estupro, ou essa invasão ao seu corpo, ela chega no momento em que você já tinha
no seu passado várias vulnerabilidades, várias dificuldades também, porque tudo isso depende da formação e da qualidade da autorregulação que cada um tem, ou seja, da capacidade de conter o que é bom e o que é ruim, porque a vida real é dura e acontecem coisas boas e acontecem coisas ruins. Então, isso é tudo uma capacidade de compreensão. Então, respondendo a Camila, varia também de uma pessoa para outra. Ou você passa a estar, muitas vezes, há pessoas que passam a ter comportamento mais acelerado e passam até mesmo despertar uma perda de controle da sexualidade e ficar muito sexual, entende? Ou há pessoas que passam pelo contrário, né? Que deixam de existir, né? Deixam de experimentar a sexualidade porque ela passa a ser limitadora, ela passa a ser um impedimento para você existir. Bem, Sônia, eu tenho uma pergunta também de uma pessoa que pediu para não ser identificada. Ela disse que ela era manipulada por um amigo, o melhor amigo do pai, desde 5 anos de idade até antes desse período, e que ela passou anos achando que era ela que provocava e que se sentia muito culpada por sentir prazer nessa É. manipulação. Uhum. E quando mais velha, ela começou a apresentar a síndrome do pânico e ela quer saber se isso tem a ver com esse abuso que ocorreu durante tantos anos. Uma outra coisa que Claro. ela relata é que essa situação foi uma situação que aconteceu com ele, mas durante a vida dela, e ela achava que ela estava sempre, de alguma forma, estimulando isso, se sentia culpada e achava que estava estimulando isso. Era uma atividade repetitiva de alguns dos homens que se aproximavam dela tentar abusá-la. Isso é uma questão muito comum do assédio sexual, né? Eles são lobos internamente vestidos em peles de cordeiros. Então, eles aproveitam da sensibilidade, da vulnerabilidade. Toda criança é bastante vulnerável e inocente. Então, é muito comum essa manipulação. Às vezes, a criança está dormindo e a pessoa chega, ou já tem um lugar adequado, e há uma manipulação muito grande e também ameaça, porque esse manipulador, esse abusador de criança, um pedófilo, ele vai intimidar esta criança e vai dizer, olha, se você contar, eu faço isso, aquilo. Então, a criança, ela entra num processo de imobilização muito cedo. Então, é muito importante os pais que estão próximos dos seus filhos observarem, porque o primeiro sintoma a acontecer é um nível altíssimo de ansiedade, muitas vezes falta de atenção, déficit de atenção que começa a ocorrer, e uma série de outros sintomas, não é? Sem falar até mesmo estresse pós-traumático, né? Que é a maneira, né? De que a gente diz, né? Como é que você pode trabalhar um trauma é apenas através do estresse pós-traumático, pós-trauma que você vai começar a trabalhar para a transformação. E é verdade, abusam da ingenuidade, da inocência. O que ocorre na realidade também, olhando não apenas do ponto da vitimização ou do ponto da vítima, e agora eu estou olhando dentro do ponto de vista fisiológico, hein? É bem diferente o nosso trabalho da experiência somática. A gente tem uma compreensão de que foi a primeira experiência sexual fisiológica que essa criança
ou que essa pessoa em qualquer idade teve, não é? Então, isso é uma marca, cria uma história, e a gente não pode esquecer, não é? Que cura não é esquecimento, a gente não pode esquecer. Então, você pode utilizar isso como um processo, não é? De crescimento, um processo de melhorar a sua vida. E muitas vezes a gente sucumbe porque faltam informações. A pessoa não tem aquele suporte, não tinha, porque agora, cada vez mais que a gente começa a explicar, esclarecer, não é? E assim, validar a dor de uma mulher, especialmente mulheres, porque a maioria das mulheres são violentadas e as crianças, depois mais meninos, não é? E jovens e poucos adultos homens. E hoje em dia, mais um, não só hoje em dia, mas o que está surgindo também são estupros, né? Estupros em grupos, por jovens espreitarem uma jovem ou uma mulher e executarem esse crime, né? E com audiência, inclusive, né? Então, assim, a gente valida que hoje nós estamos, eu com certeza a Dene também, validando a dor de uma mulher abusada, que é muito grande, não é? E o volume dessas crianças também, a gente quer compartilhar, que muitas vezes isso também vem de uma forma inconsciente, como eu disse, da absorção, né, como se fosse uma esponja, de uma forma transgeracional. Isso fica dentro de nós, né? Mas a gente não pode esquecer, porque esse lugar que foi quebrado, ele terá um nível de sensibilidade sempre. Mas precisamos manter a dignidade de, mesmo sentindo vergonha ou culpa, porque é gostoso, é prazeroso, né? Porque é uma energia libidinosa, né? Então, mas a pessoa não está com a memória completa, a memória formada. O que vai acontecer? Vai acontecer espaços que a gente chama de gaps, né? Buracos, ou memórias isoladas no cérebro, e memórias, estando no cérebro, também estará no corpo, que passa a ficar no nível inconsciente. Sônia, quando você fala que é intergeracional, né? Essa marca e tal, eu gostaria que você explicasse melhor para a gente, porque eu tenho aqui também um outro depoimento que diz que é de um homem que fala que ele foi abusado sexualmente quando era criança e que ele se tornou também abusador. Que relação Uhum, existe uhum, assim entre a uhum. violência que ele sofreu e o fato dele também praticar esse ato? Olha, isso é muito real, né? A gente trabalha com trauma transgeracional, isso está na nossa história, está na nossa ancestralidade, mas existe uma coisa que é importante a gente conhecer, que é a própria ignorância, né? Então existe muita ignorância, e antes eu pensava que ignorância é falta de conhecimento, mas não é apenas falta de conhecimento, ela é uma força também, é a força da paixão. Então, quando lida a força da paixão com essa energia da sexualidade, ela pode levar até mesmo a uma obsessão. E isso, muitas vezes, a pessoa não tendo um nível de percepção, um controle, vamos dizer assim, emocional, ele não tem esse controle porque lhe faltou, não é? Ele pode também ter essa dificuldade de conter esta energia que ela é muito poderosa. Então, isso muitas vezes passa de gerações a gerações, porque nunca foi esclarecido. Há, por exemplo, um estupro dentro da família e a família se reúne e diz: isso não aconteceu, não é verdade. Bota-se debaixo do tapete. Então,
deveria se começar realmente a abordar e reeducar como é que se cria e se educa uma família, né? Porque dentro da própria família não é só, por exemplo, a questão transgeracional apenas da sexualidade. Dentro da própria família, um pai, uma mãe, um irmão com outro irmão, pode ter ciúmes, inveja, pode ter roubado algo. Isso não é esclarecido, não é discutido dentro da família. Então, a família, cada vez mais, se torna disfuncional. Então, o problema do estupro ou o problema do abuso traz uma disfuncionalidade. E nosso trabalho terapêutico é fazer com que essas pessoas se tornem mais funcionais e mais engajadas na vida, na natureza e com o seu próprio eu mais equilibrado. Tônia, eu estou vendo que estão chegando aqui várias perguntas, né, no sentido de da Cris, por exemplo, Bogosian, como abordar pacientes vítimas de abuso, de que forma o soma pode contribuir com a cura desse tipo de trauma ou tratamento, né? Então, vamos começar a abordar, então, se é possível superar esse trauma realmente. E eu fiquei, assim, posso dizer que surpresa com o resultado da enquete que eu fiz, de 50%, 50%. Quero que você responda segundo a ótica da experiência somática e do soma também. Olha, eu não sei, eu realmente não sei. Mas a única coisa que eu posso te dizer é que existe uma história na vida de uma pessoa. E existem também pessoas que às vezes sente até prazer, não é? Em receber, infelizmente, um tipo de violência porque já perdeu seus limites, não teve a base educacional de respeito ao próprio território dela, ao próprio corpo. Porque acontece uma coisa muito grande e muito esclarecedora, que é a questão da dissociação. Então, nossa realidade, ela é muito diferenciada. Existe muita pobreza, existem muitas pessoas vivendo em lugares muito pequenos, com uma quantidade de gente grande, muitas pessoas, tem muita miséria, não é? E, infelizmente, muito cedo, quando o trauma ele é introjetado, né, quando ele é absorvido dentro dessa cultura, né, infelizmente, eu digo isso com muito peso mesmo, muita dor, né? Essas pessoas se dissociam dos seus corpos. Então, elas separam mente do corpo. Então, há muita distorção da realidade da vida sexual, né? Então, lidam apenas só como se fosse algo biológico, né? E esquece que, muitas vezes, há dissociações também a nível dos sentidos, aí onde entraria mais o soma, como o soma seria, na realidade, uma estrutura que prepara as pessoas para o próprio tratamento traumático, não é? E é uma extensão da experiência somática. Que é um lugar bom para procurar ajuda é entrar no site do Trauma Tem Cura, né? Que é a experiência somática que cresce bastante no Brasil e no mundo inteiro, onde eu represento também instituição internacional e trabalho com vários grupos interculturais. Então, esse enquete depende muito de cultura, sabe? Eu trabalho, por exemplo, com cultura, por exemplo, na Groenlândia, né? Então, é completamente diferenciada, onde tem lugares que ali as pessoas dependem dos caçadores e dos homens fortes, né? Para poder alimentar e trazer gás, energia para aquela população. Também os nossos indígenas, que eu já fiz também trabalhos nas nossas
no Xingu também. Então, eu tenho, assim, essa oportunidade de ver diferentes tipos de trauma sexual em função dessa dissociação. Não é? A dissociação significa a pessoa cola ou descola o sistema nervoso, não é? De algum aspecto dos seus sentidos. Então, existem muitas pessoas que estão fora do seu corpo. Eles se tornam muitas vezes máquinas, né? Entre aspas, trabalham, gastam bastante energia e não param tempo para restaurar, para descansar, não é? Para aproveitar a expansão, porque a vida, uma lei hermética da vida é a lei do ritmo. E a maioria das pessoas que estão cortadas, né, separadas, dissociadas, elas freneticamente começam a trabalhar mais no nível simpático, em fazer coisas. E passa a perder a qualidade sensorial das informações que o próprio corpo manda para a gente. Nós somos uma fonte inesgotável de criatividade, fonte inesgotável nos nossos sentidos para a gente aproveitar a vida, aproveitar esta grandeza, esse milagre de estar vivo, sabe? E então, esse 50% para cá e 50% para lá, significa, eu acho que 50% que se recuperam estão muito mais, com mais informações e talvez com mais dignidade de terem enfrentado a vergonha, de terem procurado ajuda, porque muitas vezes as pessoas entram também nesse aspecto cultural de dizer, eu dou conta, morre alguém, daqui 2 dias estou trabalhando de novo, eu dou conta. Só que o corpo tem limite também. Então, a falta de comunicação, né, entre o que anima esse corpo e o que é esse ser, que tem uma biografia, que tem uma identidade, que foi quebrada, ela não tem como voltar a ser o que era antes. Então, não existe uma verdadeira cura. Mesmo a gripe você pode tomar um remédio e você pode ser curado, você é curado daquela gripe, mas houve no organismo anticorpos que agora o próprio corpo vai ter que, o organismo vai ter que aprender com essa história. A mesma coisa acontece com o trauma. O trauma sempre haverá um lugarzinho sensível que estará lá. Mesmo essas pessoas que podem dizer recuperada não significa recuperação, significa superação, não é? Fortalecem, tem muitas pessoas que passam a agir, né, criando ONGs, ajudando em associações, sendo pessoas vitoriosas, e cada mulher que consegue se erguer nessa sua dignidade, nessa sua fortaleza, nessa sua presença do feminino, todas as mulheres que foram também têm possibilidade de serem recuperadas, sabe? De também reconhecer e receber de volta o que é seu, o que é o seu self, o que é seu território, o que é seu corpo. Estamos aqui para isso. Eu e você, acredito, Deni, ter essa força, essa coragem de dizer esses homens que, infelizmente, ainda às vezes criam até, vou dizer aqui, criam até leis para solucionar um problema desse. Isso é falta de caráter, é imoral, é antiético, é buscar esse lugar, não é, de compreensão e de cuidar de si, não é? E ser menos vaidoso, porque quem abusa é muito vaidoso. Ele faz de tudo para manipular, não é? Manipular para não perder esse poder. E a pessoa que está nesses 50% de recuperação e superação são pessoas que acessam a humildade,
né, que queiram se tornar pessoas melhores, vão procurar ajuda. E as outras pessoas que ainda não conseguiram, por favor, procurem ajuda, denunciem, se abram, se manifestem. Estamos aqui com o nosso coração, né, dizendo, somos mulheres sagradas, né, vindas pela vida. Por exemplo, eu trabalho em Hong Kong, trabalho na China. Lá, a maioria das mulheres, quando nascem, se nascem uma mulher, eles matam se for mulher. Então, assim, existe uma quantidade maior de homem. Então, existe também esse tipo de abuso pelo feminino. E quando os pais têm dó de abortar, nasce a criança e entrega para a avó cuidar. Ou seja, eu trabalho com vários tipos diferentes de trauma relacionado a abuso sexual e a expressão. Bem, Sônia, tem aqui um comentário que diz o seguinte: a cultura do estupro é parte do patriarcado que objetifica e subalterniza mulheres e crianças. Bem, fica marcado isso aí, que é uma verdade mesmo. Agora, tem várias outras perguntas que falam sobre a forma de abordagem e tratamento do Soma e do SE também, ou seja, da experiência somática nesse tipo de trauma, na solução, renegociação do trauma e tal. Então, eu gostaria que você... Nós temos tempo, né? Faltamos somente tempo, agora, né? praticamente 8 minutos para terminar essa live, né? Então, nos concentrar de que forma o SE e o Soma abordam a questão do trauma, esse tipo específico de trauma, e até que ponto se pode, como você disse, curar, mas ainda com uma cicatriz, mas superar, sobretudo, como você usou muito bem aí a palavra. Cura totalmente, na realidade, não existe, né? Na realidade, é uma utopia. A experiência somática, ela trabalha com o sistema nervoso, buscando, corregulando o sistema nervoso e a memória de onde a pessoa está isolada, paralisada. Então, uma mulher abusada, ela precisa, se ela tem essa coragem de procurar ajuda, né, de enfrentar essa vergonha, né, ela procura um profissional de experiência somática e nós vamos fazer com que ela descole da história, não é? Dos significados da vida dela. Às vezes, ela é estuprada, mas ela já tem outras feridas anteriores. E isso pode aumentar o tipo de ativação do seu sistema nervoso. Ser traumatizado significa continuar a organizar sua vida como se o trauma, não é, ainda estivesse acontecendo, inalterado, imutável, pois cada novo encontro e evento é contaminado pelo passado. Você imagina isso? Então, o mundo é experimentado sobre a lente de diferentes sistemas nervosos, né? A energia vital restante precisa ser focada em suprimir o caos interno para manter o controle sobre reações fisiológicas insuportáveis. Então, a pessoa não consegue suportar ou tolerar certas sensações, por exemplo, de muito medo, de muita fragilidade, ela perde a capacidade de expressar, não é? Porque ela foi suprimida, ela teve que sucumbir, submeter. Então, ela entra em estados, não é? Que ela que fica em, como chama? Em conflito. Então, tem um conflito psíquico, tem um conflito fisiológico. Nós trabalhamos na experiência somática inicialmente, mas com a questão fisiológica, não é? Treinando essa pessoa, treinando a mente, treinando o corpo, a mover essa energia
de onde ela sente medo, onde ela sente vergonha, e a gente encontra lugares positivos também, experiências positivas no corpo para que ela também mude um pouquinho, movimente para outra polaridade. Então, a gente trabalha com as polaridades até achar um jeito, através de restaurando os limites que foram roubados pela inocência, foram roubados pelas experiências traumáticas, né? Então, a gente faz esse trabalho em termos de fortalecer e aumentar a contenção, aumentar a capacidade de limites, e as pessoas que sofreram, que foram abusadas, ou qualquer tipo, mas em especial esse assunto que nós estamos trazendo, as pessoas poderão as pessoas podem ficar mais, eu vou ter o nome de mais astutos, né? Então, assim, astuto é aquilo que sempre está contra o fluxo. Quando ela percebe que tem um lobo vestido, né, de cordeiro, ela já começa a identificar e passar a reconhecer os sinais. Então, trabalhando, treinando, restaurando as suas questões de defesas que não foram possíveis, porque houve uma invasão, ao restaurar as defesas, não é, físicas, emocionais, os seus limites, as suas contenções, a pessoa também vai amadurecendo mais emocionalmente e também vai amadurecendo o seu processo de regulação e de controle e contenção mais racional e mais e se apropriar do seu próprio corpo. Esse é o trabalho que a gente procura fazer. Então, nós temos uma associação, né, no Brasil e em vários lugares. E o Soma está aí atrás, crescendo também, ensinando, trabalhando com o sistema nervoso autônomo e o somato motor também, né, com exercícios e com trabalhos de adaptação à vida na Terra. A doutora Fernanda Clavolpe, ela diz o seguinte, que bom saber que existem formas de ajudar as pessoas que vão muito além das medicações, né? Oh, que Mas linda! esse é o tipo de trabalho que, ainda que se use determinada medicação, ele não dispensa de maneira nenhuma o trabalho no próprio corpo, que é onde a maioria, essas mulheres, sofreram diretamente neste corpo essa violência, né? Atingindo não só o corpo, mas também psicologicamente, certamente. O Né, que eu quero Sônia? dizer é que muitas pessoas que passam por esses processos de cura ou de busca da sua existência mais funcional, elas se tornam mais fortes, é o que eu posso dizer, depois de terem atravessado essa situação. Então, por favor, procurem ajuda. Ok, Sônia, perfeito. A gente está terminando justamente aqui, né, neste momento. Agradeço demais a você pela sua participação e a participação de todos vocês que estiveram com a gente até agora. E esse é um assunto que não se esgota aqui, né? Quem sabe a gente pode ainda conversar ainda muito mais em uma outra entrevista futuramente. Muito grata, Que Sônia. Deus nos abençoe e abençoe a todos e proteja todos e as mulheres, as crianças, não é? Dessa situação. Tá bom? Muito grata a todas. Todos Então, tá. vocês pela Um atenção. abraço, uma boa noite para Obrigada, você. Deni. Boa noite, Deni. Grata. Você é maravilhosa. Beijo, te amo. Maravilhosa você. Amém.